Seja bem-vindo ao nosso podcast WSN. Por aqui, você sabe, toda semana a gente traz aqui empresários do segmento automotivo para debatermos os assuntos atuais. E desta vez, a nossa grande honra, estamos recebendo aqui o Felipe, que é diretor da Nissan Nagai. A Nissan Nagai tem aproximadamente um ano aqui no mercado mineiro, né, aqui no mercado de Belo Horizonte. E eles ficam ali na Avenida Antônio Carlos. Felipe, seja bem-vindo. Muito prazer, Carlos Eduardo. Ô Felipe, eu queria começar esse papo, né, até para quem está nos assistindo conhecer um pouquinho do Felipe. Fala aí, você nasceu onde? Você reside onde? Você é casado, tem filhos? Fala pra gente aí um pouquinho da sua história. Então vamos lá. Eu sou nascido em Ubá, Minas Gerais. Ubá? Legal. Mudei muito novo para Juiz de Fora, onde eu fui praticamente, né, criado aí e comecei a minha vida profissional, né? Eu tenho 39 anos. 39 anos, eu sou, demais, mas estou no negócio automotivo desde o ano 2001, já vão fazer 20 anos. Olha só. Né? A gente praticamente... Começou muito cedo. Comecei cedo, a família veio desse ramo aí, né? De automóvel. Meu pai foi um dos primeiros concessionários Fiat na década de 70 nos anos 76, 77. Assim que chegaram. Assim que a Fiat chegou no Brasil, veio da primeira leva. Então a gente praticamente nasceu aí dentro da concessionária. E posso dizer assim, no meu caso, eu tenho 20 anos aí de showroom, de salão, de loja. Só. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos. Olha só. Né? Em Juiz de Fora, a gente representa hoje 4 marcas. 4 marcas? 4 marcas. São, primeiramente, a Nissan, que é a marca que nós empreendemos em Belo Horizonte também. Sim. Temos duas concessionárias Renault e uma Peugeot e Citroën, né? Que são as empresas que a gente administra lá. E Belo Horizonte, há pouco menos aí de um ano. Olha só, vocês estão há um ano. Quase um ano, né? O negócio começou em setembro de 2020 e passou muito rápido nesse ano de pandemia, abre, fecha. A gente, né? Eu não imaginava quantos meses a gente fosse funcionar aberto e fechado, mas é uma grata surpresa. O mercado de Belo Horizonte é um ótimo mercado e o que eu posso dizer é que a gente está muito feliz aí de ter implantado essa empresa em BH, na Pampulha. Você falou que você tem 20 anos que você está nesse mercado. Então, desses 20 anos, você está experimentando aí diversas fases. Exatamente. Né? Diversos momentos, até mesmo não só empresarial, né? Comercial, mas também de comunicação. Né? Exatamente. Durante esses 20 anos, as coisas mudaram substancialmente. Né? A minha atuação nas empresas, né, no ramo de concessionária, sempre foi mais na parte comercial, marketing e institucional, né, relação ao fabricante, de um modo geral. E aí eu posso dizer que eu comecei desde o anúncio impresso, né, ficar produzindo peças para jornal, né, produzindo folhetos. Que era a mídia da época, né? Exatamente. A mídia da época. Os classificados. Você produzia anúncio de jornal, você fazia um VT para uma TV aberta, enfim. Não tinha muita alternativa para você divulgar, e tem mais o outdoor, que cada vez mais raro aí, por conta de leis de cidade limpa, enfim. Então era o que a gente tinha na época. Hoje você tem uma gama de produtos aí muito mais abrangente, até a própria TV do carro, né? Um produto que veio, entendo eu, se adaptando aí ao longo dos anos e hoje encontrou, apesar da internet, o seu nicho ali ainda muito forte, né? O que a gente percebe. O que a gente percebe, aí linkando com o produto de vocês, que o consumidor de automóvel, ele gosta de pegar no carro, sim, mas ele é muito visual. Sim. Tanto é que os anúncios que você tem vídeo são os mais vistos, né? Os mais curtidos, mais engajados, depois por foto e por último aquele que realmente é um anúncio tipo cartela, vamos dizer assim. Sim. Né? Então o produto por vídeo hoje ele continua sendo com mais audiência e a gente entende que o consumidor de automóvel, de fato, ele consegue ali, com um detalhamento, no visual, ele aprofundar, né, no carro aí que ele está procurando. Ô Felipe, a gente vai até entrar nesse tema aí de mercado digital, né? Eu sei que você é um cara que tem um amplo conhecimento disso aí e vai ser legal porque quem está nos assistindo aí pela WSN TV do carro vai ter a oportunidade de estar escutando, está vendo aí uma opinião
de um diretor de um grande grupo, né, de concessionárias. Então vai ser bem legal a gente falar isso aí. Mas antes, eu quero... Você falou que você é de Ubá, que você iniciou a sua trajetória em Juiz de Fora. Mas a sua entrada mesmo no mercado automotivo, quando você saiu ali, talvez, da universidade, você falou, poxa, agora é comigo, ou foi antes da universidade? Como é que foi a sua chegada para valer mesmo no segmento automotivo? Como eu te falei, a gente foi praticamente, né? Eu fui criado em uma concessionária. Né? Sim. Isso veio desde os meus avós e aí passou pelo meu pai, no caso, e eu acabei convivendo com o negócio desde muito novo, né? Mas quando eu me formei, quando eu, na verdade, ingressei na faculdade, eu sou formado em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí naquele momento eu ingressei na faculdade e no trabalho ao mesmo tempo. Certo. Então a minha atuação, como eu disse, sempre gostei da parte comercial, embora aí o curso de Economia, né, nos dá uma experiência na parte, né, de números do negócio, enfim, de tendência de mercado, de visão aí econômica, né, de forma mais ampla, que ajuda a gente na tomada de decisão. Mas naquele momento, junto da faculdade, eu comecei a trabalhar com concessionária. Ah, perfeito. E agora, como é que você está vendo, Felipe, como é que você está vendo este momento da indústria no Brasil? Esse período de pandemia, muita coisa mudou, né, Felipe? O mercado, na pandemia, ele teve aí, vamos dizer assim, vários momentos, né? No ano passado, em março, eu me lembro muito bem, quando começaram os fechamentos de loja, a gente não sabia quando e como iria reabrir, né? Essa era a grande preocupação de todo mundo. Muita gente falava, agora acabou tudo, porque a gente não sabe quanto mais essa pandemia vai durar e quem vai sair, né, naquele momento, no primeiro momento, vivo dela. Né? Sim. Era um sentimento muito ruim. Então, as montadoras e as concessionárias tinham um estoque, um abastecimento aí naquele momento para 60 dias. E todo mundo, quando abriu, o que foi o pensamento? Bom, vamos começar a vender os estoques, que a gente não sabe como essa demanda vai voltar. E passou o mês de abril foi o pior de toda a indústria, né? Todo mundo fechado, muita gente demitindo, colocando de férias, reduzindo jornada. Mas, a partir de maio, o mercado começou a reagir e a produção não. Né? A gente vê, por outro lado, um aumento de custo, muitas fábricas aí paradas, até de produção de insumos para a indústria. Para você ligar um forno, você demora 30 dias para você religar um forno que foi desligado aí na pandemia. Então, a gente viu aí a oferta diminuindo cada vez mais e os preços subindo. Então, o consumidor do carro popular teve que partir para o usado. O carro popular, que antes no Brasil a gente tinha carro popular na casa de 30 e poucos, 40 mil, agora ele começa na casa de 50. Mas eu posso dizer assim, que esse ano a indústria, de um modo geral, vou dizer para nossas marcas, já se recuperou. Né? A indústria de automóvel, vamos dizer que assim, a gente consegue operar hoje em equilíbrio, né? Em termos da necessidade de venda e as despesas que você tem. Agora, para essa oferta, essa disponibilidade de carros estar de acordo hoje com a demanda, eu acho que nós vamos ainda, esse próximo semestre, aí, tentar buscar isso. E o que a gente está vendo é exatamente o que você falou, talvez pela escassez e pela falta de alguns componentes para finalizar o carro, que os preços dos carros, né, Felipe, estão muito altos. Né? No Brasil, o carro está muito caro, né? Acabou subindo, como disse assim, não só por causa do dólar. O dólar, se você pegar antes da pandemia, era R$4, e hoje aí está oscilando na casa de 5, 5,20. Você tem o componente aí da escassez também, que a indústria ela tem um ponto de equilíbrio dela que ela precisa funcionar. Então, ela não consegue mais fazer tanta promoção, mas, como eu disse, eu espero aí que a gente, ao longo desse ano, regularize isso. Por outro lado, você também tem um juro muito baixo e o próprio consumidor, quando ele vê o dinheiro dele depreciando no banco parado, Sim. ele parte para a compra. Então, a própria demanda acaba não fazendo com que os preços, neste momento, eu espero que pelo menos por mais algum tempo, venha a pelo menos acomodar. Porque a gente viveu isso muito pouco, década de 80, quer dizer, o dinheiro valorizava, desvalorizava muito no banco. Muita então, inflação. As pessoas partem para trocar o bem, realmente para não ficar com aquele patrimônio depreciado. Agora, Felipe,
contrapartida, a gente viu que o mercado de seminovos, ele quase que superaqueceu, né? E parece que se deve também até o fator do isolamento social, né? Onde o cara, ele tinha um dinheirinho guardado no banco, ele falou, poxa, eu vou comprar um carro, porque eu quero aquele meio de transporte mais individualizado. Você vê dessa forma esse crescimento do mercado de seminovos? Eu vejo, são dois motivos, né? Como a gente falou. Um estudo, é uma tendência mundial que as pessoas passaram a buscar o transporte individual. Sim. Mas a gente pega também muito essa questão de que o juro baixo, o juro de rendimento baixo, faz com que a pessoa veja o patrimônio dela, os preços subirem e o patrimônio dela no banco depreciar. Sim. Então, por isso que assim, e o seminovo, por outro lado, é a porta de entrada, né, do carro popular. O carro zero, nesse momento, como eu bem disse, é parte aí de 50 e poucos mil. No mês passado foram emplacados 170 mil carros novos, e eu não tenho o dado do seminovo apurado, mas no caso de 995 de 1 milhão mil. é praticamente essa razão, sim. Que parece que teve um crescimento em relação a 2020, mas 2020 quase que não dá nem para comparar, Não porque é parâmetro. não é parâmetro. Né? De 60, eu até anotei aqui, 63% de crescimento em relação a 2020. Mas ano passado foi Não é atípico, parâmetro, né? não é parâmetro. Atípico, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Exatamente. Talvez estava todo mundo vivendo mais o medo, né? O medo. Eu me lembro que todo mundo falava assim, olha, o mercado digital está chegando, o online está chegando. E a gente percebia que até os empresários também falavam, beleza, está chegando, eu estou me preparando. Mas ninguém esperava com tanta velocidade. E a pandemia, ela virou essa chave, ela fez exatamente o mundo inteiro se reinventar. Né? Você como empresário, como é que foi essa virada de chave? Como é que foi esse aceleramento aí, né, para o mercado digital? Como é que vocês fizeram? Então, é até um dado que eu queria compartilhar. Antes da pandemia, um consumidor já visitava entre 2 a 3 marcas antes de comprar um carro, vamos dizer assim, na parte de 0 quilômetro. Ele já fazia boa parte dessa pesquisa em casa e ia realmente no ponto de venda para confirmar. Ainda não tem o dado atual nessa pesquisa pós-pandemia, mas a gente já imagina, já sente que isso reduziu, nesse indicador reduziu de alguma forma. Tá? E a questão do digital era a única forma de você impactar esse cliente, porque ou ele não estava indo ao ponto de venda por restrição imposta, ou ele realmente estava com medo. Né? E até quando o comportamento, quando voltar a pandemia, né, acabar a pandemia, vamos dizer assim, como esse comportamento volta? Eu não sei, nem se volta, né? Sim. Então, tem que realmente, muita gente foi pega de surpresa, muita gente vinha se preparando na cadência aí que o mercado pedia e impunha, mas a gente teve que se reinventar, né, na forma aí de anunciar, o percentual da sua verba que você destina para um meio ou outro, enfim. Isso mudou completamente. Toda a comunicação, né? Mas hoje, o cliente, quando ele chega na loja para comprar um carro, ele já sabe tudo sobre aquele modelo de carro. Ele sabe muito, né? Já sabe muito. E em função das pesquisas nas redes sociais, né? Nos canais de comunicação que fala sobre automóvel. E como é que você trata isso com os seus vendedores, os vendedores da sua rede? Você você cobra muito? Você acha que é uma obrigação do vendedor também, né? O fato, Carlos Eduardo, ninguém está totalmente, eu acho que poucos profissionais, vou dizer ninguém, vou dizer poucos estão totalmente preparados aí, vamos dizer assim, para atender esse novo consumidor, né? Mas as próprias marcas, as próprias fábricas já têm os programas de treinamento. Sim. Hoje, quase todos eles, eu vou dizer, nesse momento, todos são online. Então, quer dizer, essa cultura do digital, né, ela já vai desde o treinamento que o profissional recebe até o contato com o cliente. Então, eu acredito que uma tendência sem volta, né? Então, o vendedor ele tem se preparado, mas não na velocidade. A gente entende que o consumidor, né, engajou nessa pandemia. A Nissan tinha uma presença muito forte no México, na América Central. Nos Estados Unidos, Canadá também uma presença muito forte. E na América Latina, vamos dizer assim, vamos tirar o Chile, porque o Chile é um mercado aberto, que compra carros direto da Ásia, mas uma presença modesta. Sim. Não vou dizer uma presença fraca, mas uma presença modesta.
E esse carro foi um carro desenvolvido em conjunto aqui com o estúdio do Rio, né? Um lançamento mundial, o primeiro país que foi lançado é o Brasil, e um carro feito realmente para o gosto do brasileiro, um carro tecnológico. Se você for pegar o produto Nissan, ele é um produto que te inspira tecnologia. Sim. Que, vamos falar dessa geração digital, quer dizer, os recursos que aquele carro tem, já muitos anos atrás, atendiam esse consumidor que estava chegando. E o Nissan Kicks, ele tem aquele jeito de SUV, né? O pessoal chama de crossover, né? Crossover. O nome correto seria crossover. Isso, um crossover. Ele tem uma pinta também de um hatch, de um sedã, né? Ou seja, ele entrega conforto de um sedã. E eu tive a oportunidade, desde do primeiro que lançou, fui na fábrica, conheci a linha de produção e participei de todos os lançamentos da Nissan desse carro. E a gente percebeu claramente essa evolução do modelo, né? E grata surpresa recente agora é o Versa, né? Que eles apresentaram um carro totalmente novo, né? Novo, justamente. Então, o Versa hoje é um sedã que surpreende, né? Entrega muita tecnologia. Vocês têm vendido bem? Como é que tá as vendas do Nissan Versa? O Kicks a gente sabe que é um campeão de vendas, né? O Versa também muito bem. Hoje está nessa entre-safra de entrega de produto, que vai ser sanada agora. Esse carro, como eu disse, vem do México e ele é produzido no México para as 3 Américas. Sim. Então, o mesmo carro que o mercado americano recebe, o mercado brasileiro recebe também. Isso é um fato muito positivo, né? O nível de qualidade, realmente, de exigência é muito alto. No segmento de picapes, é um segmento talvez mais disputado, né? Você tem a Frontier também, que é um belo carro, né? Uma bela picape. E como que é hoje a atuação de vocês no segmento de picapes? Tá. A Nissan em Belo Horizonte tem sido muito bem aceita. Desde que nós chegamos aqui, eu posso dizer assim. Ela tem um produto que atende a frotas, né? Sim. Belo Horizonte tem uma tradição aí de frota de mineração. A gente, inclusive, tem feito aí entregas expressivas aí para empresas de frota e atende também o consumidor rural e aquele que é um veículo para a família, né? Que são os mais sofisticados. Nosso carro tem um motor muito interessante, um biturbo diesel, né, de 190 cavalos, uma caixa de câmbio, né, com mais velocidades que os concorrentes. Enfim, é um carro muito confortável, muito seguro e também, vamos dizer assim, com manutenção muito baixa em se tratando desse tipo de carro. E essas versões novas da Frontier, você vê que ela é uma picape. Eles mudaram alguma coisa ali no feixe de mola traseiro, que parece que ela ficou mais suave, né? Ele não pula tanto, né? Que acaba sendo um diferencial de picapes, né? Outro dia chegou um cliente na loja e falou assim, olha, eu vou comprar esse carro porque eu fiz o teste no vizinho aqui e a dele pula igual cabrito. Então, a sua aqui... Tá vendo? Tá vendo? Essa observação, o cliente, o cara não está mais bobo, né? O cara percebe, o cara que quer um carro, ele pesquisa bem ali o segmento. O cara que quer um sedã, ele sabe o que tem no mercado, ele sabe as dores dele e vai na opção correta. Mas hoje, Felipe, vocês chegaram há menos de um ano aqui em Belo Horizonte. Como é que tem sido a sua experiência aqui na capital mineira? A melhor possível. Ah, é? A melhor possível. Tanto por parte do cliente, Belo Horizonte, vamos falar de volume para começar, né? Sim. A gente veio de uma cidade de interior e veio para uma capital que... Que diga-se de passagem, é uma grande cidade, né? É uma grande cidade. Juiz de Fora. Juiz de Fora são quase 600 mil habitantes, Sim. Um poder aquisitivo alto, mas ainda não se compara com o volume que você tem em Belo Horizonte, o alcance que você tem em Belo Horizonte, né? E não só Belo Horizonte, por ser a capital, obviamente, muitas cidades no entorno acabam consumindo aqui. Sim, claro. Então, a área operacional é muito grande. E é um bom consumidor, um consumidor fiel, quando bem tratado, é um consumidor fiel, é um consumidor leal, né? Que a gente escuta aí, não temos essa experiência no nosso negócio, mas há lugares que são mais difíceis um pouco. O próprio volume, né? E Belo Horizonte recebe bem a marca Nissan. Olha só. Recebe bem a marca Nissan. Qual que é o seu planejamento para Belo Horizonte? De expansão? O que vocês
você pensa em trazer as outras marcas também? Por enquanto, o que já está determinado é que a gente vai ter uma filial em Contagem. Ah, tá, que né? legal. Já estamos procurando aí o ponto, em parceria aí com a montadora, e muito em breve a gente pretende anunciar isso. É o que a gente tem aí no radar por enquanto. Olha só, que bom. Boa notícia aí para quem está nos assistindo aí, né? Em Juiz de Fora, vocês atuam em 4 marcas, né? Uhum. 4 marcas. Hoje, com essa globalização aí, né? Peugeot, né? Com Fiat, com Jeep. Isso está sendo benéfico porque a Peugeot, até há pouco tempo atrás, ela era uma marca assim, que era muito difícil para o empresário alavancar, né? Sim, sim. A gente pegou várias fases dessa marca, né? A gente começou em 98, quando se vendiam só carros importados, e veio realmente momentos bons do lançamento da fábrica no Brasil e momentos não tão bons como recentemente. E hoje as uniões são benéficas. Hoje assim. Os carros Peugeot são maravilhosos. Você pega agora aí o 3008. Eu costumo falar que não tem produto ruim no mercado mais não. Né? Você tem ali detalhes aí que diferenciam a marca, um produto do outro. O consumidor está olhando muito para consumo, para manutenção, então é a compra cada vez mais racional do carro zero. Eu acho que quem está por trás da marca, a concessionária que está por trás da marca, também faz a diferença. Sim. Né? Hoje, se você tiver um grupo bom de vendas, ele alavanca a marca. E Exatamente. a Peugeot, eu estou vendo que ela está entrando nesse momento aí diferenciado, né? Com a Fiat, no caso. Exatamente. Né? Você vê que já começou a mudar algumas coisas, já vem até da própria comunicação deles, né? A tendência são alianças, né? A Renault Nissan aliança de 99, 2000, e veio no Brasil já em formato de aliança. Mas a tendência é realmente os conglomerados irem se formando aí e compartilhando peças, compartilhando estratégia, inteligência, é por aí. E ontem, né? Ontem a Renault lançou o Captur, né? E o carro já era uma proposta muito interessante, né? E a gente viu que o carro ficou também. Interessante. Costumo dizer o que é o único daquele carro hoje, para quem procura, realmente é o motor turbo e o espaço. Você não tem hoje um produto que alia um motor tão potente com o espaço naquele preço. Né? Vamos separar assim. Aí eu quero um motor com aquele desempenho, ok. Aí você já começa numa faixa de preço maior. Né? Eu quero um motor aliado ao preço. E aquele espaço, não tem. E aí acaba virando, né? Aquela relação de peso-potência também, né? A família, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu vou colocar mala e tenho uma rotina de viagem. Aí. Agora, Felipe, sem querer sair aqui do tema, né? Nissan Nagai, mas a Renault, poxa, a Renault está fazendo um belo trabalho no Brasil, né? Sim, um belo trabalho. Né? Um belo trabalho, com bons produtos. Né? Faz parte da aliança, né? Renault Nissan. Sim. E a tendência é que eles venham compartilhar aí, vamos dizer, os pontos positivos de cada montadora, eles têm essa aliança justamente para isso. Olha só. Pois é, pessoal, olha só, a gente teve aqui essa grata oportunidade de estar batendo um papo aqui com o Felipe, né? E o Felipe, olha, seja bem-vindo à WSN, né? A todos os nossos produtos, ao nosso podcast, ao nosso jornal, à nossa TV, né? E olha, as portas estão sempre abertas para vocês, para a gente estar trocando aqui ideia, batendo papo. E a ideia do podcast é exatamente a gente bater um papo, através dessa conversa, fazer sentido para outros empresários, né? Justamente. Hoje a gente sempre tá convidando empresários aí das concessionárias e também agências multimarcas para estar trocando ideia, conversando, porque o mercado ele quer saber, ele quer ver as experiências que você está praticando aí na sua empresa, exatamente para o cara tentar dar uma melhorada na estratégia dele, né? E olha, foi muito legal. Você é um cara jovem que tem um conhecimento muito bacana, e nós vamos marcar aqui um outro bate-papo, a gente falar mais sobre mídia digital,
porque é um tema que se deixar a gente fica aqui por horas, né? Verdade, verdade. Então a gente não está querendo esgotar aqui todo o conhecimento do Felipe nesse papo. A gente vai deixar para uma outra oportunidade. Muito obrigado pela sua presença. Eu só tenho a agradecer a vocês, Carlos Eduardo, TV do Carro, por ter nos recebido tão bem aqui no estúdio, em Belo Horizonte também, né, com essa parceria que a gente já tem com a TV. E vai ser um prazer poder retornar. Olha, o prazer é todo nosso, né? Fica aí aberto as portas aqui da TV, toda a nossa estrutura. Se vocês quiserem divulgar, estamos aqui à disposição. E foi bem legal Muito obrigado. falar com você. Até a próxima. Pessoal, olha, espero aí que esse papo aqui com o Felipe tenha feito sentido aí para você. E lembrando que você pode ser o nosso próximo convidado aqui do nosso podcast WSN. Eu espero vocês no próximo vídeo.